noite. Boa noite. Trump acusa Brasil de desvalorizar o real e diz que vai voltar com tarifa sobre o aço e o alumínio brasileiros. Bolsonaro afirma que não considera a decisão como uma retaliação e que vai conversar com o norte-americano. Corregedoria da Polícia Militar e Polícia Civil abrem inquéritos para investigar a ação que deixou 9 mortos e 12 feridos em baile funk em São Paulo. As vítimas fatais tinham entre 14 e 23 anos e morreram pisoteadas. Segundo testemunhas, a confusão começou após uma perseguição policial em Paraisópolis. Os policiais envolvidos foram afastados. Uma pessoa morre na queda de avião de pequeno porte que se acidentou na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. Começa na Espanha a COP25. Mais de 200 países estão na cúpula do clima para debater medidas contra o aquecimento global. O Black Friday aqueceu o comércio, mas o maior saldo ainda é dos consumidores insatisfeitos. Em São Paulo, o Procon já fez mais de 1.000 atendimentos e registrou mais de 600 queixas. Só enganação para influir o povo e a gente chega aqui e não é nada disso. O preço de antes é o mesmo que está agora. Acho que é fraude, com certeza. O consumidor diz que a principal sensação é de que foi enganado. No estado de São Paulo, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon, somou até o momento 653 queixas, 175 a mais que nesse mesmo período de Black Friday em 2018. Houve um aumento no número de reclamações, mas como teve um número muito maior de consumidores, muito maior de fornecedores aderindo a Black Friday, um número muito maior de ofertas, proporcionalmente é satisfatório o número de reclamações. O aplicativo do Procon para registro de queixas ou esclarecimento de dúvidas colaborou para o aumento no número de atendimentos. O atendimento no site, aplicativo e nas redes sociais segue até a próxima quarta-feira. As principais reclamações dos consumidores são em relação a produtos ou serviços indisponíveis, descontos maquiados, mudanças de preço na hora de finalizar a compra, pedido cancelado depois de confirmação da compra, a demora ou não entrega de produtos e sites congestionados ou bloqueados. Você entrava em alguns sites que você ia finalizar a compra e não estava o mesmo valor que estava quando você iniciava a compra. Supondo que você ia comprar um perfume de R$200, quando você finalizava a compra estava R$500. Grandes redes de fast food foram as que mais receberam queixas neste ano. Em seguida estão lojas online e redes varejistas. Os fornecedores têm 10 dias para responder às reclamações. Quem não solucionar o problema apresentado responderá a um processo administrativo e poderá ser multado. Em regra, 80% das reclamações são resolvidas. Um avião de pequeno porte caiu na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, na manhã de hoje e deixou o piloto Matias Robert Ron, de 42 anos, morto. O corpo do piloto foi encontrado próximo à aeronave. A região é de mata fechada e tinha neblina pela manhã, o que dificultou a chegada das equipes de socorro. Os primeiros bombeiros tiveram de descer de rapel do helicóptero Águia da polícia. Só depois é que outros socorristas conseguiram chegar por terra. 8 equipes foram enviadas ao local. As buscas duraram toda a manhã e parte da tarde, já que o avião tinha capacidade para 7 pessoas. Mas somente uma vítima fatal foi localizada. A aeronave saiu de Jundiaí, no interior paulista, e iria pousar no Campo de Marte, na Zona Norte. A caixa preta da aeronave foi localizada e está à disposição da Aeronáutica para as investigações do acidente. O governo de São Paulo anunciou hoje que a despoluição do rio Pinheiros vai ser finalizada até 2022.
O anúncio foi feito hoje e faz parte de um pacote de obras de saneamento básico que serão divididas em 14 etapas. A despoluição do rio Tietê também faz parte do programa e deve ficar pronta em 2026. Nós hoje estamos anunciando um investimento de 2,5 bilhões de reais em obras de saneamento para o Rio Pinheiros e também para o Rio Tietê. Um investimento substantivo do governo do Estado de São Paulo, através da Sabesp, com o financiamento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Segundo o governo, durante a primeira etapa, as obras de saneamento vão ampliar o tratamento de esgoto para 47 mil imóveis em áreas próximas às bacias do Rio Pinheiros. Em 8 anos, os casos de sífilis, infecção sexualmente transmissível, aumentaram quase 4.000% no Brasil. Os dados são de um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde. Nessa roda de conversa, o assunto foi sífilis. O grupo de jovens se reúne na casa do adolescente, um programa do governo de São Paulo para discutir e receber orientações sobre como evitar e tratar infecções sexualmente transmissíveis. Um tema que muitas vezes pais têm dificuldade de levar para dentro de casa. Tem que ser quebrado esse tabu. Sexo é tratado dentro de casa, porque hoje, infelizmente, as mães preferem uma filha grávida do que uma filha com doença do que uma filha grávida. E nós podemos evitar os dois, se tiver conhecimento, se tiver confiança, e nós temos essa confiança. Então, falta diálogo. Um relatório do Ministério da Saúde mostra que em 2018 foram registrados mais de 158 mil casos de sífilis. Em 2010, eram pouco menos de 4 mil notificações, um aumento de quase 4.000%. A melhora no diagnóstico, que passou a ser mais rigoroso em 2010, pode ser um fator que contribuiu para o aumento de casos. A sífilis não é um problema novo. O primeiro exame é do século passado. O tratamento é simples e barato, mas ainda existe um desafio. O desafio é a questão do autocuidado. E não vai haver autocuidado se não tiver autoestima, autovalorização e principalmente uma imagem positiva. A sífilis é causada por uma bactéria. Nas primeiras fases, apresenta feridas e irritações na pele. Em estágios mais avançados, provoca danos ao cérebro, nervos, olhos ou coração. Se não tratada, pode levar à morte. O tratamento da sífilis é muito barato. São 2 ou 3 injeções de bezetacil, de penicilina ou de outra medicação que também é barata. Mas veja, fazer roda de conversa custa quanto? Custa todo um processo de abraço na escola, nas unidades básicas. Mas o melhor mesmo é prevenir. E o uso da camisinha é o único jeito de evitar a doença. A gente está crescendo cada vez mais essas doenças, então acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente discorrer sobre isso, é muito importante. Os policiais envolvidos na ação que terminou com 9 mortos e 12 feridos em Paraisópolis, da Zona Sul de São Paulo, foram afastados das ruas. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo abriu um inquérito para apurar a conduta dos PMs. O caso, que também está sendo investigado pelo DHPP, ocorreu na madrugada de domingo, durante um baile funk. Eu quero saber realmente o que aconteceu, né? Por que foram tantos jovens mortos? O que aconteceu? Vanine é irmã de Bruno dos Santos, de 22 anos. O jovem foi um dos 9 mortos durante a ação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, no último domingo. O tumulto começou, de acordo com a versão da PM, quando 2 homens em uma moto furaram um bloqueio policial próximo ao baile funk. Na festa, havia cerca de 5.000 pessoas. Os agentes contaram que eles atiraram e seguiram em direção à multidão. Os criminosos utilizaram as pessoas que estavam frequentando ali o baile funk como uma espécie de escudos humanos para impedir a perseguição policial, né, o trabalho da polícia. No momento que policiais chegaram, que eram 6 motocicletas da Rocan, chegaram próximo ao pancadão, as pessoas foram na direção dos policiais.
arremessando pedras, arremessando garrafas. E aí a atuação da polícia acabou sendo uma atuação de proteção aos policiais. Já a mãe de um dos feridos conta uma história diferente. Ao meu ver, foi feita uma emboscada para fechar o baile. É uma rua com 3 ou 2 saídas, não sei. Então eles fecharam as ruas e a viela, então eles ficaram coagidos. Ali teve pisoteamento, eles bateram com cacetete. Vídeos teriam sido gravados na madrugada de domingo, mostram o corre-corre. Neste, 2 rapazes aparecem no chão, desacordados, enquanto outros jovens tentam ajudar. Aí o que esses caras fazem aí? Nestas imagens, uma moça corre e é agredida por um policial com cacetete. Em outro vídeo, um grupo entra em uma viela estreita quando um PM chega e bate nas pessoas que ficam encurraladas. Neste, um policial aparece chutando e depois derrubando um rapaz. Já no chão, o homem leva vários pontapés e é pisoteado. De acordo com a PM, na ação, 9 jovens morreram pisoteados e 12 ficaram feridos. Os familiares das vítimas também contestam essa versão. Se ele foi pisoteado, seja por 5 pessoas, seja por 100 pessoas, seja pelos 5.000, as calças estão limpas, a camiseta está limpa, sabe? Ele está, o corpo quase assim, visualmente intacto, íntegro. Ontem à noite, moradores de Paraisópolis fizeram um protesto contra a ação da polícia. O presidente Jair Bolsonaro comentou a tragédia. Lamento a morte de inocentes. Os PMs envolvidos no caso já foram ouvidos aqui nesta delegacia na zona sul de São Paulo. A Corregedoria abriu inquérito para investigar a atitude dos policiais. As armas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. A investigação sobre as mortes foi transferida para o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, lamentou as mortes e falou sobre a ação da polícia. A letalidade ela não foi provocada pela Polícia Militar, e sim por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. É preciso ter muito cuidado para não inverter o processo, o que não nos desobriga de reavaliar e rever pontos específicos de ações onde falhas possam ter acontecido, e, neste caso, corrigir as falhas para que elas não voltem a se suceder. No fim da tarde de hoje, a ouvidoria das polícias de São Paulo solicitou o afastamento de todos os agentes envolvidos na operação em Paraisópolis. Mais cedo, o comandante-geral da Polícia Militar falou sobre os vídeos em que PMs aparecem agredindo jovens na comunidade. Há vários vídeos circulando. Um dos vídeos em que mostra num beco que não há som de música, você consegue ouvir cães latindo. Em princípio, parecem, apesar de gravíssimos, que serão apurados com uma lupa, porque nós não compactuamos com o erro, não admitimos violência policial. E pelo menos 5 dos 9 mortos na madrugada de domingo em Paraisópolis foram enterrados hoje. As vítimas eram jovens e tinham entre 14 e 23 anos. Gustavo Cruz Xavier tinha 14 anos e é a vítima mais nova. Ele morava no Capão Redondo, na Zona Sul. Um vídeo mostra Gustavo caído no chão na comunidade. A família dele passou o domingo procurando pelo adolescente. À noite, o corpo dele foi reconhecido. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, foi a primeira vítima reconhecida. Ele morava no bairro do Jaraguá, na zona norte da capital paulista. Segundo a família, era a primeira vez de Marcos no baile. Ele havia dito à avó que ia comer pizza com os amigos. Denis Guilherme dos Santos França, de 16 anos, fez um post em uma rede social no baile funk horas antes de morrer. O adolescente morava com a família na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Denis Henrique Quirino da Silva, também de 16 anos, era de Pirituba, zona norte. A família alega que o corpo do jovem não apresentava sinais de pisões. Ele trabalhava e estudava. Era um cara, que nível, mano? Alegre, esforçado, estudioso, sabe?
sempre querendo bem para todo mundo e para todos, sabe? Eram jovens, sabe? Eram jovens, eram para estar estudando, eram para estar, sabe, curtindo a vida, sabe? Mas a única coisa que eles têm às vezes, sabe, é tipo trabalha, estuda e vai pro baile final de semana. Matheus dos Santos Costa tinha 23 anos e morava sozinho em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A família dele é da Bahia. Matheus trabalhava com o irmão vendendo produtos de limpeza e costumava ir aos bailes em Paraisópolis. Bruno Gabriel dos Santos, de 22 anos, tinha ido ao Pancadão comemorar o aniversário, que foi no último dia 28. Ele morava com a família adotiva em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Não aguento, né? É uma dor insuportável, uma dor muito forte. Gabriel Rogério de Moraes tinha 20 anos e também morava em Mogi. O corpo dele foi reconhecido pelos pais. As outras vítimas são Eduardo Silva, de 21 anos, e Luara Vitória de Oliveira, de 18. As versões sobre o que aconteceu em Paraisópolis são contraditórias. Há 9 mortos e isso precisa ser investigado com a presença do Ministério Público. Há vídeos que ainda precisam ser examinados, você viu, mostrando uma ação feroz da PM. Os bailes funk fazem parte da cultura da periferia. Há quem goste, há quem não gosta. Quem não gosta vai ouvir outro tipo de música, clássica, etc. A única razão para proibi-los é a inadequação dos locais onde se realizam. Drogas, sexo, bandidos, etc., não sejamos hipócritas, tem em todo lugar, inclusive nas raves da meninada mais rica e de classe média. Fica difícil disciplinar esses bailes, porque só na cidade de São Paulo, aos sábados, o número deles chega a 250. Controlar todos é muito difícil, se não impossível. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que vai retomar as taxas de importação sobre metais comprados do Brasil e da Argentina. Na declaração postada no Twitter na manhã de hoje, o presidente americano acusou o Brasil e a Argentina de desvalorizarem massivamente o real e o peso e afirmou que isso prejudica os agricultores dos Estados Unidos. Então, ele decidiu restaurar imediatamente as tarifas de importação sobre o aço e alumínio dos dois países. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás somente do Canadá. Donald Trump também cobrou uma ação do Banco Central americano. O chefe da Casa Branca disse que o Federal Reserve deve agir da mesma forma para que muitos países não se aproveitem do dólar forte, desvalorizando ainda mais suas moedas. O presidente alegou que isso impede que fabricantes e agricultores daqui dos Estados Unidos exportem seus produtos de maneira justa. Mais tarde, em entrevista com jornalistas em Washington, Trump disse que Brasil e Argentina desvalorizaram suas moedas em 10% diante do dólar. Eu dei a eles uma grande trégua nas tarifas, mas agora estou tirando essa trégua. É muito injusto com nossos fabricantes e muito injusto com os nossos agricultores. Nossas siderúrgicas e nossos agricultores ficarão muito felizes. Trump, no entanto, não deu detalhes de quando a sobretaxa deve ser implantada. Em março do ano passado, Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as importações de alumínio. Mas em agosto do mesmo ano, Trump flexibilizou as taxas para Brasil, Argentina e Coreia do Sul. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro já está em contato com Washington para defender o interesse comercial do Brasil e que trabalhará para aprofundar o relacionamento entre os dois países. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro evitou polemizar a decisão de Donald Trump. Para ele, não há retaliação por parte do presidente norte-americano. Tranquilidade.
Essa foi a mensagem que o presidente Jair Bolsonaro tentou passar ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã. Questionado sobre a possível taxação do aço brasileiro pelos Estados Unidos, disse que iria consultar a equipe econômica antes de tomar qualquer decisão. Vou falar com o Paulo Guedes hoje, alumínio? Isso. Vou falar com o Paulo Guedes agora, tá? Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo pro Trump. Eu tenho o canal aberto com ele. Converso com o Paulo Guedes, depois eu dou a resposta, pô. Pra não ter que recuar, tá ok? Mais tarde, em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente voltou a falar sobre esse assunto. Novamente, afirmou que tem canal aberto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse ainda que não considera a decisão do norte-americano uma retaliação. Na conversa com a rádio, Jair Bolsonaro também falou que pretende aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Disse que pretende elevar inicialmente o valor para algo próximo a R$ 2.000. Atualmente, não paga imposto de renda o trabalhador que recebe até R$ 1.903. Gostaria de entregar ao meu governo, por exemplo, quem ganhasse até R$ 5.000, equivalente a 5 mil hoje em dia, ficasse isento do imposto de renda. Estou trabalhando para que esse ano a gente chegue próximo aos 2. Aqui, o pessoal pode reclamar, pô, só 2, prometeu 5. Eu prometi 5, espero cumprir até o final do mandato. Tem reação por parte da equipe econômica? Tem, óbvio que tem. Tem por parte da Receita? Tem. E isso daí, em parte, eu estou forçando um pouco a barra, mas não vou constranger a equipe econômica, muito menos a Receita Federal. Acredito que meus argumentos sejam ouvidos por parte deles, apesar de eu não entender de economia. A economia interna também recebeu destaque por parte do presidente em um evento promovido pela Caixa Econômica Federal. Jair Bolsonaro disse que torce para que a taxa básica de juros sofra uma nova queda na reunião do Copom, que será realizada na próxima semana. Eu não entendo economia, não. Aquela que entendia está pagando uma conta altíssima no sistema elétrico, né? Tendo em vista a redução na canetada. Também naquela época o pessoal reduziu a taxa de juros na canetada também. Hoje, sem canetada, está em 5%. Deve chegar a 4,5%. Eu torço, né? No final da tarde, Jair Bolsonaro ainda participou da cerimônia de comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado, no Palácio do Planalto. Essa história de amizade entre governantes é mera ilusão. Não funciona nas relações internacionais. Na história da OCDE e agora, Bolsonaro sente o gosto amargo de que interesses estão acima de qualquer coisa. O bastidor dessa atitude americana, além da questão da desvalorização do real, é a aproximação do Brasil com a China, especialmente da empresa produtora do 5G, a Huawei. A balança comercial brasileira registrou superávit de 3 bilhões 428 milhões de dólares em novembro. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, este é o pior desempenho para o mesmo mês desde 2015. De janeiro a novembro, o superávit comercial soma pouco mais de 41 bilhões de dólares, saldo 20,4% menor do que o registrado no mesmo período de 2018. Em compensação, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, apresentou hoje um dado positivo: o crescimento de 1,3% do faturamento real de outubro na comparação com setembro. Esse foi o 5º mês consecutivo de crescimento do indicador, que registra uma alta de 13,5% em relação a outubro do ano passado. A disparada no preço da carne de boi tem levado muitos brasileiros a mudar de hábito. Nos açougues e restaurantes, os cortes de primeira se tornaram artigos de luxo. A carne preferida do seu Marial pesa cada vez mais no orçamento. Para levar 2 quilos de picanha, ele pagou R$ 130. Eu sou como diz, apreciador da carne boa. Em Belo Horizonte, a carne de boi chegou a subir 17% em 2 semanas. Com o preço nas alturas, a maioria dos consumidores tem feito alterações no cardápio ou reduzido o consumo. Picanha, nem pensar, esperar baixar primeiro. Vai na costelinha, que está mais barato, você pega uma asinha que está mais barato. Os donos de açougues também precisaram se adaptar.
Além dos sucessivos aumentos, eles enfrentam dificuldade para encomendar os cortes mais vendidos. Às vezes, falta carne. Nos últimos 30 dias, aumenta em cima de aumento, todo dia. E a mesma coisa que eles falam, que o produto está escasso, está difícil comprar. Segundo os especialistas, o que mais tem provocado a escalada de preços da carne vermelha é o grande volume de exportação para a China, efeito da peste suína africana. A migração para outras carnes é fato naquele país e a carne bovina deslanchou, né, as exportações do Brasil para a Eurásia, principalmente. A alta da carne tem impacto direto no valor das refeições nos restaurantes. Neste self-service, por exemplo, o prato sem carne de boi custa R$10. Já quem não abre mão de um bife, paga 13. Nem com carne moída, infelizmente, nós, donos de restaurante, tem condições de trabalhar hoje, que a carne mais simples que tem é a carne moída. Patrícia não pensou duas vezes, pediu carne de porco. Tá mais em conta, né? Porque de boi dá muito caro, muito difícil, né? Mesmo em época de festas e confraternizações, a primeira opção tem sido a chamada carne de segunda, bem mais em conta. Uma rabada, uma carne maçã de peito, uma carne de cozinhar, do que as carnes mais caras, que é o contrafilé, filé mignon. Entendeu? Essas carnes aí tá muito cara. E na manhã de hoje, uma manifestação de moradores fechou todos os acessos à cidade de Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. O protesto foi contra o fim do pagamento do auxílio emergencial da Vale para parte da população da cidade que foi atingida pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão no início deste ano. A tragédia de Brumadinho deixou 270 mortos. 14 corpos ainda não foram localizados. A defesa do ex-presidente Lula quer a anulação do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aumentou para 17 anos a pena de prisão do petista no caso do sítio de Atibaia. Os advogados entraram com o recurso do Supremo Tribunal Federal. O argumento é de que o processo não seguiu a tramitação correta. Na semana passada, o TRF4, confirmou a sentença da primeira instância que condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, aumentou a pena em mais de 4 anos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou hoje de uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há 4 anos, a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, vem ganhando os chamados mosquitos do bem. Eles recebem uma bactéria capaz de impedir que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolva. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de mais uma etapa de soltura dos mosquitos e anunciou a ampliação do projeto para outras regiões do Brasil. A partir do momento que a gente fez essa primeira etapa e avaliou todo o resultado de Niterói, mostrando que havia uma redução significativa, a gente passa para a segunda parte do quebra-cabeça. Como será que esse mosquito responderia em outros climas, em outros biomas? Então, nós passamos Belo Horizonte, Petrolina, Fortaleza, Manaus, Campo Grande e Foz do Iguaçu. O método Wolbachia é utilizado também em países como Austrália, Colômbia e Índia. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz é responsável pela produção dos mosquitos e preparação para a soltura. Começa uma série de liberações semanais, cerca de 16 semanas, onde a gente vai toda semana liberando os mosquitos. E esses mosquitos vão cruzando com os mosquitos daquela localidade e aí a gente espera que depois de um tempo todos os mosquitos tenham a Wolbachia naquela localidade. É daqui da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que saem toda semana 4 milhões de insetos desenvolvidos nesses laboratórios e soltos na natureza. Em Niterói, região metropolitana do Rio, o resultado surpreendeu. Os insetos infectados com Wolbachia reduziram em 75% os casos de chikungunya. Apesar dos avanços, a população não deve baixar a guarda quanto às medidas de prevenção. O método Wolbachia é complementar. Ele não é a solução de todos os problemas. As pessoas precisam continuar fazendo o seu dever de casa, reduzindo os criadouros. Uma operação conjunta das Polícias Rodoviária Federal e Civil de Pernambuco destruiu cerca de 117 mil pés de maconha.
A suspeita das autoridades é que a droga seria vendida durante o carnaval. A plantação foi destruída entre os dias 25 e 30 de novembro, nos municípios de Orocó e Cabrobó, no sertão de Pernambuco. De acordo com a PRF, as plantações queimadas poderiam produzir quase 10 toneladas da droga pronta para o consumo. Além dos pés de maconha, foram destruídas também mudas e equipamentos utilizados no plantio. As equipes realizaram buscas nas roças, mas ninguém foi localizado. De janeiro a novembro deste ano, a polícia destruiu 450 mil pés de maconha, que poderiam produzir 35 toneladas da droga. As ações se concentraram no sertão de Pernambuco e foram realizadas em conjunto com as polícias civil e militar do estado. 6 homens foram presos neste domingo com R$760 mil em dinheiro no Aeroporto Internacional de Porto Seguro, na Bahia. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de participar do roubo a uma agência bancária na cidade de Teixeira de Freitas, também na Bahia. Os suspeitos já eram monitorados pela polícia e foram presos quando tentavam embarcar para São Paulo. Voltou a chover forte hoje à tarde em Belo Horizonte. A Defesa Civil decretou situação de alerta para os riscos de alagamento e desmoronamento na cidade. A chuva não dá trégua. À tarde, a baixa visibilidade obrigou o motorista a redobrar a atenção. Durante todo o dia, os funcionários da prefeitura trabalharam duro na retirada da lama e de muita sujeira acumulada em alguns pontos. Nesta avenida, o asfalto cedeu e o trânsito foi desviado. Este carro, levado pela enxurrada, ficou abandonado. Alguns bairros continuam sem energia elétrica. Ontem à noite, o temporal veio acompanhado de prejuízos e transtornos. O rio Arrudas, que corta parte da cidade, transbordou. A correnteza arrastou um homem que ficou ilhado depois que o veículo dele estragou. Ah, meu Deus, que misericórdia! A vítima pulou na água e conseguiu se salvar ao se agarrar a um poste. Na mesma região, algumas pessoas foram resgatadas com a ajuda da Guarda Municipal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Depois que a água baixou, o cenário era esse: vários carros empilhados. O alerta da Defesa Civil vai até a próxima quarta-feira. O domingo também foi de muita chuva em Manhuaçu, no interior de Minas. Essa rua mais parecia uma cachoeira. Vários pontos da cidade ficaram alagados. Apesar do susto, não houve estragos. Em pleno dezembro, a Serra Catarinense registrou uma geada atípica para o período. O campo ficou branquinho e as folhas e flores cheias de gelo. A primeira segunda-feira de dezembro registrou temperaturas entre 1 e 5 graus na Serra de Santa Catarina, especialmente nas cidades de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. De acordo com os meteorologistas, uma massa de ar frio de origem polar se espalhou sobre o sul do Brasil e as temperaturas ficaram abaixo do esperado para a época do ano em toda a região. Vamos saber então a previsão do tempo para amanhã. A frente fria continua avançando pela costa do Sudeste e deve provocar instabilidades agora entre Minas e o Espírito Santo. Pode ter mais chuva amanhã em Belo Horizonte. Em Vitória, terça-feira com pancadas de chuva e máxima de 27 graus. Na quarta, o tempo volta a ficar firme. No Rio de Janeiro, muito sol e calor nos próximos dias. A temperatura chega aos 30 graus. Em São Paulo, o sol volta a predominar. Esquenta mais, chega aos 29 graus na quarta e somente na quinta é que pode ter chuva no final da tarde. E a terça-feira vai ser marcada por pancadas de chuva na parte da tarde em grande parte do Brasil. Tempo seco somente entre São Paulo e áreas do sul e na maior parte do Nordeste, onde o sol brilha forte e faz calor. Máxima de 32 graus em Fortaleza e 36 em Manaus. Em Porto Alegre, o dia começa com friozinho, mínima de 15 graus. E depois o sol esquenta, chegando aos 28 graus. E tem alerta da Marinha. Atenção para o mar agitado nos próximos dias entre o litoral do sul e do sudeste do Brasil.
E começou hoje na Espanha a Cúpula do Clima, a COP25, organizada pelas Nações Unidas. Representantes de mais de 200 países estão em Madrid para discutir como implementar medidas que evitem os efeitos do aquecimento global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez a abertura da conferência e se mostrou bastante preocupado com o crescimento recorde de emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Guterres lembrou que os países que mais poluem precisam trabalhar para chegar a 2050 com as emissões de CO2 neutralizadas. China e Estados Unidos estão entre os maiores emissores. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também preocupado com a falta de ação, disse que os países precisam agir para cumprir as metas já acordadas em encontros anteriores. E foi taxativo ao dizer que apenas um punhado de fanáticos nega as evidências das mudanças no clima. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, líder da oposição democrata Donald Trump, está na Espanha e afirmou que o povo americano apoia o Acordo de Paris. Este ano, Trump iniciou a retirada dos Estados Unidos do Pacto Global de Combate às Mudanças Climáticas. O ministro brasileiro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que vai cobrar recursos de países ricos para a preservação do meio ambiente no Brasil. O Acordo de Paris prevê contribuições voluntárias dos países desenvolvidos. Um relatório da organização não governamental Save the Children, publicado recentemente, mostrou que a interferência do homem no clima aumentou o número de ciclones, deslizamentos, inundações e secas. Com isso, houve uma elevação da insegurança alimentar. E hoje, 33 milhões de pessoas passam fome só na África, metade delas crianças. Quase tudo é possível, mas será difícil o ministro Salles arrancar dinheiro dessa gente, cuja maioria reprova a política ambiental do governo brasileiro. Além disso, há uma campanha permanente contra o Brasil no exterior, especialmente entre os países europeus. A COP25 deveria se realizar aqui no Brasil, mas o governo recusou-se a patrocinar a reunião, que foi transferida para o Chile e depois, devido à crise no país, para a Espanha. Assim como nos humanos, o câncer atinge também muitos animais de estimação. O diagnóstico precoce salva vidas e diminui a probabilidade de cirurgias invasivas e tratamentos complexos. Catuxa tem 11 anos e José Eduardo acompanha de perto a saúde da cadela. Um carocinho na região mamária cresceu rápido e ele anda preocupado. Um mês e meio para cá começou a aumentar assim de repente. Então foi da onde eu corri para ver, né? A Nina tem 15 anos e câncer de mama. A dona dela resolveu fazer a cirurgia de retirada do tumor porque cresceu muito nos últimos tempos. A gente passou com alguns veterinários e falaram que por causa da idade dela não seria legal a gente fazer a cirurgia, que seria um risco por causa da anestesia. Assim como em humanos, fatores genéticos, hormonais, ambientais influenciam o surgimento da doença em animais. O número de casos é mais comum do que se imagina. Toda semana a gente atende em torno de uns 10 casos de neoplasias mamárias. Sempre que possível, quem cuida deve apalpar as mamas da cadela ou da gatinha para saber se tem algum caroço ou se o animal sente dor. Qualquer sinal estranho deve ser informado a um veterinário. Quanto mais cedo começar o tratamento, maior a chance de um bom resultado. A Vera fez tudo direitinho. Quando percebeu os primeiros sintomas da pérola, correu para o veterinário. Agora pode ser que ela nem precise de quimioterapia. Quando é que surgiu o câncer? Foi junho desse ano. Final de junho. Uhum. E aí? Aí eu procurei o hospital, eles fizeram os exames e dia 23 agora de setembro foi feita a cirurgia. Como é que ela está agora? Tá super bem. Se essa identificação de algo anormal
ocorre de forma precoce, quando a formação do tumor ainda é muito pequeno, as chances do tratamento ser muito mais eficaz e mais tranquilo, inclusive, é maior. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.